Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, nutricionista clínica funcional, e eu te ensino a deixar de ser escravo de dietas, recuperando a sua saúde e produtividade, somente desinflamando o seu corpo. Minha convidada já tá aqui, que é a Thaís, mas antes de convidar a Thaís, eu quero falar uma coisa, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre a endometriose. A endometriose, ela é uma doença que ela não tem uma causa específica, ela não tem uma causa definida. Mas o que acontece? Muitas vezes os sintomas que fazem as mulheres descobrirem que têm endometriose são cólicas, que é completamente diferente, né, de uma cólica normal. São cólicas muito grandes, muitas vezes incapacitantes, que fazem vocês não conseguirem sair da cama. Dor ao ter relação. E um sintoma que é pouco reconhecido, mas que também é bem característico na endometriose, é uma fadiga excessiva. Isso também é muito característico em quem tem endometriose. Então, o que acontece? As células endometriais, que deveriam estar só dentro do útero, na endometriose, elas começam a aparecer fora do útero. Intestino, bexiga, ovário. Então, o que começa a acontecer? Essas células promovem o quê? Sangramento. Todo mês tem sangramento. Com esse sangramento, o que começa a acontecer? Opa, tá tendo um sangramento onde não deveria. Ativa o sistema imune aí que tem alguma coisa de errado. Sistema imune hiperativado, inflamação. Conclusão, a endometriose é uma doença extremamente inflamatória. Todas as vezes que a gente falar em doença inflamatória, o que a gente precisa fazer? Desinflamar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Estratégias nutricionais para amenizar os sintomas da endometriose. Estratégias nutricionais para amenizar as dores da endometriose. Atendo várias mulheres que já tiveram regressão. Já saíram de uma endometriose profunda para uma endometriose menos severa. Então, é possível, Lari? Sim. É possível engravidar tendo endometriose? Sim. É possível passar um mês sem se entupir de remédio tendo endometriose? Sim. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre estratégias e o manejo da endometriose, ele vai muito além de alimentação. Quando a gente fala de desinflamar, a gente vai ter que falar em outros pontos que são importantes para a sua desinflamação. Então vamos começar. A avaliação, o Descomplica Lari é a live onde eu avalio o caso clínico de uma paciente. Hoje a gente vai falar sobre o caso clínico da Thaís, sobre os sintomas que ela sente, entender quando começou, como é a alimentação dela hoje, para que vocês consigam entender o que é importante de fazer numa alimentação de alguém que tenha endometriose. Então vou convidar aqui a Thaís para a gente poder começar. Cadê a Thaís aqui? Eu vi que ela entrou. Deixa eu ver qual é o Instagram. Aqui, Thaís França. Thaís. Olá, Thaís. Oi, Lari, tô aqui. Eu só não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Ué, gente, vocês não estão me vendo também, não? Quem tá aí tá me vendo? Porque eu tô vendo eu e você. Quem tá aí tá conseguindo? Eu tô conseguindo me ver, mas não tô vendo você. Ué, que estranho. Quem tá aí tá conseguindo ver as duas, gente? Responde aí pra gente. Sim. Ué, que estranho, Thaís. Por que será? Eu não sei. Nada, se só se vê. Só tô me vendo. Tem uma seta. Vê se você consegue. Tem uma seta, tipo, rodando. Tem a câmera, tem o áudio, tem uma carinha e uma seta. Vê se talvez tocando nessa seta você consegue me ver. Calma. É uma seta assim. Aí.
Ela saiu. Deixa eu mandar o convite aqui para ela de novo. Vamos ver se agora vai. Engraçado, é a primeira pessoa que não me vê. Deixa eu mandar de novo. Thaís França. Vamos ver se agora vai. E agora? Então, eu saí, eu tava vendo eu e você. Aí eu entrei de novo e só tô me vendo. Ué, que estranho. Engraçado. Mas você me ouve bem, né? Sim, tô te ouvindo. Dá pra seguir só me ouvindo? Sem problemas, vamos lá. Tá bom. Depois você assiste ela no Instagram, que aí você vai ver nós duas, vai ficar melhor. Pode deixar. Gente, se acontecer alguma coisa aí, pararem de ver, avisa a gente aí. Thaís, eu queria começar falando um pouquinho para as pessoas, né, do que você escreveu para mim, né, dos teus sintomas. Então, você coloca lá no questionário que você foi diagnosticada com hipotireoidismo, né, que tem endometriose, que engordou mais de 10 quilos. Esses mais de 10 quilos foi no último ano? Sim, foi no último ano. Tá. E aí você diz que tem sentido muito cansaço, né? Você coloca como muita procrastinação, o peso só aumenta, tem tido muita mudança de humor, às vezes tem vontade de chorar. Constante isso. E aí você diz também a questão da cólica, né? Que teve muita cólica por 3 meses, isso melhorou? Isso melhorou, Lari. Deve ter um mês mais ou menos. Eu fiquei entre maio até agosto, mais ou menos, com cólicas severas e constantes. Eu estava vivendo à base de ibuprofeno. Chegou ao ponto do ibuprofeno não estar fazendo mais efeito em mim e comecei na dipirona direto. Isso só melhorou, deve ter um mês, um mês não, deve ter um mês mais ou menos, início de setembro mais ou menos. Tava tomando remédio todo dia? Todo dia. Todo dia de, vamos dizer, de 4 em 4 horas mais ou menos, acabava o efeito, eu já estava com remédio de novo. E você toma anticoncepcional? Sim, eu tinha parado o remédio anticoncepcional, porque eu estava tentando engravidar, né? Aí eu parei em novembro do ano passado e eu voltei a tomar justamente por conta das dores, porque eu não estava aguentando as dores. Aí eu voltei a tomar. Aí eu creio que tenha sido isso que tenha amenizado essas dores que eu estava sentindo. O que você fez que amenizou as dores? Então você acredita que voltou o anticoncepcional e deve ter sido isso que amenizou as dores, certo? Isso, eu creio que seja isso. O que é importante a gente pensar? O tratamento da endometriose, muitas vezes, ele vai ser cirúrgico, ou muitas vezes o médico vai optar pelo uso do anticoncepcional como forma de tratamento. O que eu estou aqui para dizer para você e para todo mundo que está assistindo a gente hoje? Ok, o anticoncepcional faz parte, é uma das formas de tratamento, mas é isso. Essa mulher, quando para o anticoncepcional e ela quer engravidar, ela precisa ter qualidade de vida. Ou se essa mulher faz a cirurgia e ela não quer tomar anticoncepcional pós-cirurgia, ela precisa ter uma outra opção. É aí que entra a importância da desinflamação. É aí que entra a importância da amenização dos sintomas. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Você voltou a tomar um anticoncepcional. Se daqui a pouco você resolver que você vai querer engravidar, que é o caso de muitas mulheres que eu atendo, você precisa estar bem desinflamada para você conseguir não sentir essas dores, não precisar de ibuprofeno, não precisar de nenhum remédio para dor, porque é isso, eles só vão estar te inflamando. Se todo dia você toma um remédio para dor, o que isso faz com o teu fígado, que todo dia está tendo ali que depurar esse remédio? Você está sobrecarregando o fígado. Então, quais são as estratégias hoje que você precisa incluir na tua rotina para conseguir desinflamar e não ficar com tantos sintomas, tantas dores da endometriose? Esse é o primeiro ponto. Então, gente, sempre que vocês pensarem, eu tenho um diagnóstico, qual é ele? A Thaís me diz aqui 2 diagnósticos: endometriose e hipotireoidismo. O nosso foco hoje aqui, ele vai ser a endometriose, mas uma coisa que eu até falei para a Thaís quando eu li os exames dela foi o seguinte: quando eu olho para o exame dela, lembrem, a primeira coisa que eu sempre falo para vocês é: vocês têm um exame
tem um diagnóstico e tem um exame. Vocês têm um exame? Vamos começar olhando para esse exame para entender o que ele me diz. Não tem um exame, eu vou lidar com o que eu tenho. Eu vou lidar aqui com os sintomas que vocês trazem para mim. Se eu tenho um exame, o exame que a Thaís trouxe para mim, ele não é um exame muito completo, mas ele me mostra algumas coisas. A ferritina dela não tinha. E a ferritina é um marcador importante para a gente conseguir olhar esse cansaço. A vitamina D dela estava em 32. 32 não é maravilhosa, a gente falou já em algumas lives que 40 seria uma vitamina D ótima, mas não é uma vitamina D tão baixa assim para alguém que está muito cansada, com muita alteração de humor. Vitamina D é fundamental para o humor. Então, peraí, não é isso aqui também que está tão baixo, porque se ela chegasse para mim com uma vitamina D de 10, de 15, de 20, estava baixo. Vamos suplementar essa vitamina D. Não é o ponto também ainda. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas não é o ponto crucial nesse momento ali. Não para a dor, tá? Não para os sintomas. Sim para a endometriose. A vitamina D é importantíssima. Isso aí, exatamente. Uma doença leva a outra. A gente vai chegar lá. Então, vitamina D não é ela que está causando esse cansaço todo, né? E essa alteração de humor. E aí, quando eu olho, por exemplo, para a tireoide da Thaís, essa tireoide é o problema. Então, volto a dizer para vocês, o nosso foco hoje é a endometriose, mas olhando para o exame dela de cara, eu já entendi, é aqui que está o problema dela. Está na tireoide. Por quê? A Thaís hoje tem um TSH de 33. A referência vai até 4,5. Eu falei para vocês que um TSH ótimo fica em 2,5. Então, esse TSH mostra pra gente, e é aí que eu digo para vocês, autoconhecimento é tudo. Vocês não sabem de cabeça hoje, né? Vocês estão aprendendo aqui, a cada live um pouquinho mais, a ideia é construir, é fazer com que vocês aprendam cada vez mais. Se você olha para um exame sendo leigo e vê que a referência é 4 e está em 33, você tem que olhar para o exame e falar, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Porque foi o que eu falei já na live de exames. Muitas vezes vocês pegam um resultado e guardam. Eu vou levar para alguém ver esse resultado aqui. Quando eu for no médico, ele vê, né? E se vocês olham, vocês já entendem. Peraí, preciso buscar ajuda porque tem alguma coisa errada aqui. Então, Thaís, o que eu tenho para te dizer hoje até vou voltar aqui no comentário, né? O comentário da Rê. Hipotireoidismo é uma doença inflamatória e é muito comum uma doença levar a outra. Então, a gente tem dois quadros que andam muito associados, endometriose e hipotireoidismo. Quem você descobriu primeiro, Thaís? A endometriose? O hipotireoidismo. Há quantos anos tem que você descobriu o hipotireoidismo? Olha, eu era adolescente na época. Deve ter uns 20 anos, mais ou menos, por aí. E de lá para cá você faz acompanhamento, toma um remédio direitinho? Como funciona esse controle dessa tireoide? Então, eu sempre usei, né, o remédio, que é a levotiroidina. No meu caso é o Puran, vou falar o nome mesmo, que é o Puran. Ele veio aumentando gradativamente conforme foram passando os anos. Eu vou ser bem sincera, Lari, eu fui bem... eu larguei mesmo de mão porque eu não aceitava tomar um remédio para a vida inteira, que foi o que me foi passado, você vai ter que tomar remédio para a vida inteira. Então, eu não aceitava muito bem essa situação. Então, eu acabava deixando de tomar e não associava tanto o que eu sentia com a doença. Nesses últimos meses, assim, eu até cheguei a falar com você anteriormente, eu fui meio relapsa em relação a isso. Eu não estava tomando frequentemente o remédio. Eu acabava esquecendo, então não era uma coisa que eu estava fazendo certinho. Então eu errei muito também em relação a isso. Eu sei que o grande erro está sendo eu não ter me policiado em relação a essa medicação. A endometriose ela veio bem depois mesmo. O que a gente tem que pensar? Às vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, as pessoas só dão esse diagnóstico. Elas não te dizem assim, olha, é muito importante que você tome esse remédio pode mexer com o teu humor, esse remédio pode te levar a ganhar peso, esse diagnóstico, se você não tomar esse remédio, pode acontecer isso, isso e isso. Então, é muito comum quando a gente recebe um diagnóstico
e ele não é tão bem explicado pra gente, a não aceitação fica ali. É o que eu falo, por exemplo, estou falando desde ontem sobre glúten, lactose. Às vezes, né, ontem mesmo atendi uma paciente com intolerância à lactose que falou, não estou aceitando, estou com vontade de comer tudo que tem lactose. E aí, quando eu mostro uma luz no fim do túnel, quando eu mostro alimentos sem lactose, quando eu digo para ela, olha, mas se você não tirar vai acontecer isso, isso e isso, às vezes é isso. Às vezes a culpa não é de vocês por, eu negligenciei. Às vezes vocês não entendiam, é isso, é a não aceitação. É igual o diabético, muitas vezes, que não aceita e não toma o remédio, só que só vai piorar. Então, é muito importante que o profissional ele te mostre o porquê daquilo ali. Então, o que eu te falei quando eu vi o resultado do teu exame? Vários desses sintomas, o cansaço, a alteração de humor, tudo isso deve estar vindo dessa tireoide. Então, Sim. a gente vai falar da endometriose, mas várias coisas. E, assim, uma coisa que a Thaís falou pra mim, gente, é que o marido dela trabalha fazendo trilhas. E ela sente muito cansaço e falta de energia, ela não consegue acompanhar o ritmo dessas trilhas. Então, olha como a falta de energia é algo importante para tudo na nossa vida. Seja para o trabalho, seja para o lazer, seja para distração, seja para a mente. E isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui. O exercício físico é tratamento na endometriose. Só que se a gente tem uma tireoide descompensada e essa tireoide não te dá forças, energia e ânimo para se exercitar, e você ainda tem dor da endometriose, como que faz, gente? Não faz. Não faz. Então, esse é o ponto hoje. Essa tireoide está atrapalhando ainda mais o cuidado e as estratégias que a gente vai falar que precisa ter na endometriose. Então, hoje, como eu te disse, você precisa buscar um endócrino para conseguir fazer o ajuste dessa tireoide para que alguns desses sintomas tão desconfortantes que você sente venham amenizando. A alteração de humor é muito característico. Tô doida para fazer uma live aqui, né, sobre Hashimoto e sobre tireoide. Cenas dos próximos capítulos, mas já tô pincelando porque quando a gente fala sobre saúde, é isso que vocês precisam entender também. A saúde, ela é conectada. Nunca é uma coisa só. Tá tudo conectado. Então é por isso que quando a gente fala de uma coisa, não dá pra gente não esbarrar em outra coisa que tá ali, uma conectada com a outra, uma piorando o sintoma da outra. Então a gente sempre avalia tudo junto. Então, hoje a gente precisa tratar a endometriose para melhorar o hipotireoidismo, compensar ele para melhorar o teu humor, para melhorar a tua energia, a tua disposição, para você conseguir se exercitar, porque o exercício é importante, tanto aí no teu emagrecimento, que é o que você diz, é essa tireoide descompensada, junto com a inflamação, seja do hipotireoidismo, seja da endometriose, né? Que está dificultando também o processo de emagrecimento, porque se está inflamado, pensa, a inflamação crônica, ela é uma ferida que está ali. Se a gente está sempre inflamado, isso sempre vai dificultar o processo de emagrecimento. Então, quanto mais eu te desinflamo, mais fácil fica de você emagrecer. É por isso que eu falo da questão de se libertar de dietas. Às vezes a gente pensa assim, ó, preciso de um papel, preciso de um plano, preciso saber come ou não come, pode ou não pode. E é mais do que isso. É entender sobre o meu E é justamente o que eu passo. Na verdade, eu não sabia que a endometriose era um processo do meu corpo inflamado. Assim, não, eu tenho já tantos anos e nunca me foi passado dessa forma. Eu tô sabendo há pouco tempo por, assim, participar de lives, buscar mais alguma coisa. Então, assim, quando você perguntou lá, foi a primeira coisa que eu falei. Pô, ela como nutricionista, ela vai poder me explicar um pouco mais sobre a questão da alimentação em relação à endometriose. Porque eu não sei nada, Lari, sinceramente. Nada. Ótimo, ótimo. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, ótimo. E aí, gente, o que é importante falar também? Por que muitas mulheres têm um diagnóstico tão tardio da endometriose? Porque muitas vezes essa endometriose não é vista numa transvaginal normal que a gente faz. Então, você vai, faz a transvaginal, tá tudo bem. Às vezes são mulheres que até já tiveram filho, aí o médico fala, não, é só cólica. Tem até filho. Não é endometriose, não. Muitas mulheres descobrem endometriose depois de já ter tido um filho, né? Então, esse é um ponto importante. É preciso buscar realmente quem entenda do assunto, seja para alimentação, seja para diagnóstico. Se você que está aqui hoje sofre de cólicas incapacitantes, não tem o diagnóstico, procure ajuda. Tem alguma coisa de errado aí.
não se acostume a viver com um monte de cólica, porque o que acontece também? A mulher começa a menstruar muito novinha, passa alguns anos, muitas vezes ela começa a usar algum método contraceptivo, que normalmente é o quê? O anticoncepcional. Ela fica 10, 15, 20 anos com anticoncepcional, o sintoma está reduzido. Quando ela tira o anticoncepcional, porque eu não quero mais usar, eu não quero esse método, hoje em dia você tem muito conhecimento, então muita gente querendo parar de usar o anticoncepcional e usar outros métodos, ou quando ela resolve engravidar, é aí que é o problema. Ela começa, gente, mas que cólica é essa? Nossa, mas a cólica aumentou muito. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí que vem, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo, Lari. Eu, por muitos anos, eu ouvia do meu ginecologista que a cólica era normal. Eu só descobri mesmo a endometriose porque uma médica, ela resolveu investigar um cisto pequenininho que apareceu em um dos exames. Aí ela, não, vou investigar. Porque assim, pelo fato de eu ter falado que eu sempre sentia cólica, aí ela resolveu investigar por conta disso. E eu comecei a usar anticoncepcional justamente por conta das cólicas. Não foi nem para prevenir gravidez nem nada. Foi justamente porque eu tenho muita cólica, eu desmaio de dor, eu tenho muito mal-estar. Aí o médico passou o anticoncepcional. Mas em momento nenhum foi falado de endometriose. Por 15 anos da minha vida foi assim. São muitos diagnósticos muito tardios. Infelizmente, essa é a realidade da maioria das mulheres. 10, 15, 20 anos para poder descobrir endometriose. E que bom que isso está vindo mais para a mídia, que pessoas famosas estão descobrindo o diagnóstico, vindo à tona para falar, porque é aí que cresce a informação, né? Assim que a informação dissemina realmente. E aí, normalmente, esse diagnóstico ele é feito ou com uma ultra com preparo intestinal, não sei se foi isso que você fez, chegou a fazer. Foi. Ou uma ressonância mais específica, uma ressonância nuclear, magnética. Eu fiz. Ela viu. Desculpa te cortar. Ela viu o cistozinho na ultra e daí ela pediu uma ressonância para investigar. Sim. E aí, o que a gente precisa pensar? Alguns pilares importantes para a gente entrar aí na alimentação. Pilares importantes para o cuidado, para o manejo da endometriose. Eu vou botar lá no topo, né? Alimentação anti-inflamatória a gente já falou. E vamos voltar quando a gente estiver falando dessa alimentação. Suplementação anti-inflamatória é fundamental. Então, assim, tem casos que a gente não precisa de suplementação. Para endometriose precisa. Não tem como. Não tem como ser só alimentação. É alimentação e suplementação. Então, a gente vai falar sobre suplementos importantes para endometriose aqui, mas que ajudam muito. Tendo várias mulheres que passam meses sem dor, conseguem não ter cólica durante o período e que não usam o anticoncepcional. Então, é possível? É possível. Só que tem que estar tudo muito bem ajustado. Outro ponto importante, cuidar da qualidade do sono. Esse foi um dos sintomas que a Thaís também relatou. Um sono de má qualidade. Então, hoje, cuidar do teu sono é algo muito importante. Algo que a Thaís disse que não tem, mas a gente vai investigar se não tem mesmo, mas que é muito comum na endometriose, é um funcionamento intestinal irregular. Principalmente se essa mulher com endometriose tem foco intestinal. É a que normalmente mais sofre. Alterna constipação, com diarreia, e chega perto do ciclo e ali às vezes está mais constipado, o ciclo começa a estar com diarreia. Então a gente está sempre, se a mulher com endometriose sofre com o intestino, eu preciso pensar em várias estratégias nutricionais para fazer o manejo desse funcionamento intestinal. Fibras, prebiótico, probiótico se for necessário. Eu preciso ajustar esse intestino de acordo com os sintomas que ela relata. Thaís relatou que o intestino funciona bem. Vamos entender se ele realmente funciona bem. E o que a gente sempre diz é, fazer cocô todo dia não significa que você não tenha aí uma desbiose intestinal ou que tenha uma microbiota boa. Pela alimentação da Thaís, eu não acredito que essa microbiota seja maravilhosa, não. Eu também não acredito porque eu acho que não. Tem pouco nutriente, mas a gente vai melhorar isso aí. Outro ponto importante, exercício físico. Então, gente, se tem endometriose, tá aqui, tem endometriose, exercício físico é remédio. Você precisa se exercitar. Não é como se diz, não é estético, não é, vou ter que me dar o luxo, não é estética, não é luxo, é remédio. Você precisa se exercitar. Só que o que muitas vezes você com endometriose diz? Como que eu vou me exercitar se eu não paro de ter dor, se eu não paro de tomar remédio, se eu não paro de tomar ibuprofeno, se eu não paro de tomar um monte de coisa para dor? Essa dor vai começar a reduzir com o exercício.
Então, tem que andar junto. Alimentação, exercício físico, higiene do sono, um sono de qualidade, o intestino que funcione. Tudo tem que andar junto, é saúde conectada, tudo está associado. Óbvio que não é da noite para o dia que tudo vai fazer todo sentido, mas a gente vai entendendo de acordo com os teus sintomas, com a tua rotina, o que está faltando. Qual é a peça que falta agora para esse quebra-cabeça? O que já foi? O que ainda falta? O que falta aqui? E, gente, quem tiver aí que tiver endometriose pode fazer pergunta, pode interagir, pode falar se exercita, se não se exercita, se o intestino funciona, se não funciona. A gente está aqui para isso mesmo, para gerar conhecimento e conseguir ajudar quem precisa. Outro ponto importante, e eu acho que esse é o mais difícil, manejo do estresse. A endometriose é uma doença que está muito ligado, assim como várias doenças inflamatórias, ao emocional. Então, eu preciso, não adianta. A mulher pode estar ali com tudo, se exercitando, dormindo bem, comendo bem, suplementada. Se ela não maneja esse estresse, se ela não faz uma terapia, se ela não faz uma meditação, se ela não tenta ali trabalhar essas emoções, a coisa não vai andar. Então, tudo isso tem que andar junto. Qual é o ponto principal de todos esses hoje que você acha que você precisa cuidar, Thaís? Praticamente tudo. Praticamente tudo. Onde você escolheria ser o seu ponto de partida? Olha, o que eu sinto muita falta mesmo é a questão do exercício. Eu sinto falta. Uhum. Por não conseguir, por eu ficar esses meses sentindo muita dor, eu não estava conseguindo fazer nada. Então, eu venho sentindo muita falta. Mas como você falou, a questão do estresse, foi uma coisa levando a outra, né? Por eu estar sentindo muita dor, por eu não estar conseguindo fazer coisas que normalmente eu fazia, minha qualidade de vida caiu absurdamente. Então, o estresse foi a nível máximo. Então, acho que foi uma coisa levando a outra. Tá, entendi. O teu sono, ele sempre foi ruim ou ele piorou nos últimos tempos? Quando você diz que não dorme bem, você falou que acorda durante a noite, é isso? Sim, ele piorou nesse período agora, nesses últimos tempos. Você tinha uma noite inteira de sono antes? Sim, tinha. Eu tava fazendo uso de melatonina para dormir melhor. Então, eu sentia que quando eu estava usando a melatonina, eu estava dormindo realmente melhor. Aí, como acabou, eu não consumi mais, acabei não comprando novamente, aí voltei a ter um sono ruim, na verdade. Eu não sei se tem alguma ligação. Entendi. Essa melatonina, o teu problema quando você começou a tomar ela era pegar no sono ou manter um sono de qualidade? Manter o sono. Manter o sono. Melatonina, eu acho ela melhor. Tem a melatonina de lenta absorção, a retarde, ela vai te dar um efeito realmente maior. Mas muitas vezes eu vejo na prática mais efeito na melatonina para quem tem dificuldade de pegar no sono do que manter esse sono de qualidade. Então, tem outras estratégias que ajudam a manter melhor esse sono de qualidade, entendeu? E aí a gente ressalta aqui também, para quem usa ou já usou, a melatonina ela é algo que ajuda, que a gente pode usar dela, né? Só que não é bom fazer um uso de melatonina por anos a longo prazo, porque a melatonina é um hormônio do sono que o nosso corpo produz. Se você fica tomando muita melatonina, o corpo começa a parar de produzir essa melatonina como deveria. Então, é uma estratégia SOS que a gente faz ali temporariamente. Mas é isso. Talvez, Thaís, é um corpo cansado pela dor, mas não é um corpo fisicamente cansado. Então, quando você começa a se exercitar, quantas pessoas passam a dormir melhor depois que passam a se exercitar? Por quê? Porque o corpo está cansado, né? Então, talvez esse seja um ponto. Eu tentaria hoje, aos pouquinhos, ir voltando algo mais leve, né? Pensando até na tireoide, esforços muito grandes, talvez para você nesse momento, enquanto não ajustar essa tireoide, seja mais difícil. Mas é isso, você tinha citado até a caminhada que estava tentando, eu tentaria. E assim, remédio. Então, se a semana tem 7 dias, eu vou fazer 5 dias. Pelo menos. O máximo que eu puder, o máximo que der, que couber na minha rotina. Para ajudar no meu humor, para ajudar no meu estresse, para ajudar no meu sono. O exercício é remédio, tá? Então,
vamos começar aí a falar sobre essa alimentação. Thaís falou para mim que a rotina alimentar dela é pão de manhã e de tarde, né? Café da manhã, lanche da tarde tem pão. Um pão ou mais de um, Thaís? Um, Um. O que você passa nesse pão? manteiga. Pão francês, pão de forma, integral, comum? Pão francês, pão francês. Pão com manteiga de manhã, pão com manteiga à tarde. Almoço e jantar, pelo que ela me disse, acaba sendo proteína e carboidrato só. O carboidrato é arroz ou é batata? Tem feijão? Como é que funciona? Eu não tenho muito hábito do feijão. Eu como feijão esporadicamente. Normalmente é arroz ou macarrão. Esse é o primeiro ponto que eu falei para vocês que eu não sei como que o intestino dela funciona bem. Porque é uma alimentação muito pobre em fibras. Lembram do que eu falei essa semana na live de terça? Pão francês, pão integral. Diferença calórica é muito pequena, mas a fibra é muito grande, a diferença de fibras ali. Então, hoje, a gente tem uma alimentação pobre em vitaminas, pobre em minerais, porque não tem frutas, legumes e verduras, que são fundamentais na endometriose. E a gente tem uma alimentação rica em carboidratos ali, sem qualidade, né? Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro ponto. Quando a gente fala de endometriose, por que a gente fala que seria bom retirar o glúten e a lactose? Por quê? O glúten, eu postei aqui essa semana falando sobre o glúten também. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na cevada, uma proteína de difícil digestão. Se eu disse para vocês que muitas vezes a pessoa que tem endometriose, ela tem um intestino mais sensível, ela tem um intestino mais permeável, ela sofre com esse intestino. Se eu dou uma proteína todo dia, 2 vezes ao dia, de difícil digestão, porque você cita o estufamento. Então, se a gente come e tem muitos gases, distensão abdominal, aquela barriga que acorda lisinha e que vai inchando no longo do dia. Nossa, eu acordo de manhã à noite, parece que eu estou grávida. Eu ouço isso de várias mulheres. O nome disso é distensão abdominal. E a gente tem que entender o porquê que você está fazendo essa distensão abdominal. Então, Thaís, o primeiro ponto é... Quem me conhece sabe que eu sou zero radical, mas é o que eu sempre falo. É entender quanto essa dor te incapacita. Então, se você me perguntasse hoje, Lari, eu tiro o pão? Eu tiraria. Agora, se você não conseguir de cara tirar esse pão, eu tiraria um. Porque é isso, se você está comendo 2 pães ao dia, você come 60 no mês. Se você passar a comer 1 ao dia, você vai comer 30. É uma redução absurda. O problema não é nem tirar, o problema é saber substituir. Eu não sei. Tá. Esse glúten tá no trigo. O que a gente tem de opções hoje para café, para lanche da tarde, sem esse trigo? Eu posso fazer uma crepioca, porque a goma da tapioca não tem glúten, né? Botar ali também uma fibrazinha, uma chia para equilibrar o índice glicêmico, porque a tapioca, ela não é pouco calórica. Então, se todo dia você fizer uma tapioca com 5, 6 colheres de goma, vai ficar calórico. Vai continuar pobre em fibras. Mas a goma de tapioca, ela não tem glúten. Então, você pode fazer uma crepioca, uma tapioca. Todo mundo usou o biscoito de arroz. Eu adoro biscoito de arroz, gente. Não tem gosto, mas bota uma pastinha em cima, o negócio fica gostoso, é prático, maravilhoso. Então, assim, biscoito de arroz é feito de arroz, não tem glúten também. Então, é uma coisa que, assim, se você comer puro, parece isopor, mas não tem gosto, gente. Come o coitado do biscoito de arroz. Já comeu, Thaís? Nunca comi. Então, não, tem paciente que torce o nariz, aí come e fala, gostei. Tem outros que dizem, não gostei não. Quem aí gosta de biscoito de arroz? Eu adoro, gente. Porque eu acho que é isso, eu tô atendendo, paro rapidinho, vou fazer um lanchinho, tem uma pastinha de atum, uma pastinha de frango e resolve a vida. Tô saciada, feliz, trabalhando ali com a barriguinha cheia. Então, biscoito de arroz funciona. Quando a gente fala da aveia, não é que a aveia tenha glúten, mas pode ter contaminação cruzada. Então, para o celíaco, essa aveia não é bom. Mas para você, de vez em quando, usar uma aveia não tem problema nenhum. Para o celíaco, a aveia é um problema. Para quem não é celíaco, não. Então, você pode fazer uma panqueca de banana, que eu sempre posto, tô comendo panqueca de banana, bolo de caneca. Tudo isso não conseguiu nem com pasta reais, gente, tá vendo? Thaís vai desanimar desse jeito. Eu vou ter que provar para dizer para você, Lari. O
outra coisa que eu vou até comprar, sempre falo que vou comprar e nunca compro. Peguei o link semana passada e não comprei ainda. Máquina de fazer waffle, né? Tipo, máquina de waffle. Dá para fazer várias receitas com ovo, com alguma farinhazinha. Fica ótimo, fica igual os industrializados que vocês gostam de comprar lá. E é uma delícia. Bota ali uma coisinha, come doce, come salgado. Então é uma possibilidade. Fica gostoso, fica crocante, substitui bem o pão. Tem algumas opções de pães sem glúten, mas assim, sendo bem sincera na prática com os pacientes, pouca gente gosta de pão sem glúten. Eles não são muito saborosos. Tem um que eu gosto, que é tipo Rapidez. É de uma marca, depois eu te mando até uma foto. Eu postei até outro dia uma receita com ele. Achei gostosinho, mas tem muito pão sem glúten que o sabor realmente é mais difícil. Se tiver alguém aqui que já tenha comido algum, goste de algum, quiser compartilhar, mas não é algo tão simples. Mas eu tentaria isso. Quando a gente pensa em alimentação anti-inflamatória, é correr da monotonia. Então, comi o pão aqui, não como ali. Comi a crepioca de manhã, não como de tarde. Quanto mais variedade, melhor. Então, pensa comigo. Você está comendo seus 2 pães hoje, um de manhã e um de tarde, sem proteína nenhuma. Proteína sacia, proteína é maravilhoso ali para te dar energia, disposição. O teu hemograma não é um hemograma maravilhoso. Talvez essa ferritina esteja um pouco baixa. É um hemograma muito próximo de tudo no limite inferior. Então, quem sabe aumentando o consumo de proteína, porque eu sempre gosto de reforçar. O cálculo de proteína ele é feito por quilo de peso. Então, o mínimo de proteína que a gente precisa consumir no dia é de 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Então, você pega seu peso, multiplica por 1, por 0,8 a 1, essa é a quantidade de proteína que você tem que consumir. Um filé de frango tem 30, de 100 gramas, tem 30 de proteína. 30 no almoço, 30 no jantar, dá 60. Tá faltando proteína. A proteína é importante para o neurotransmissor. A proteína é importante, então, para o raciocínio, para a cognição, para a memória, para tudo. Pensamento depende de proteína. Raciocínio depende de proteína. Cognição depende de proteína. Energia e disposição dependem de proteína. Então, hoje, eu pegaria o seu café da manhã, pegaria o lanche da tarde, reduziria esse pão, reduziria esse glúten, que provavelmente é uma proteína de difícil digestão para você. Tudo que é difícil de digerir é o intestino que faz um esforço, o corpo faz um esforço, já está inflamado. Nossa, que dificuldade isso aqui. Então, facilitar a digestão disso é ótimo. Ai, Lari, mas por que essa bobagem? Antigamente todo mundo consumia pão e não tinha isso. O trigo de hoje não é igual ao trigo de antigamente. O trigo de antigamente tinha mais ou menos 20 vezes menos glúten do que tem hoje. Então é muita coisa, gente, é muita modificação. Então o alimento de hoje não é igual ao alimento de antigamente. Thaís, eu não sei você, mas eu adoro. Batata doce não gosto muito, não. Como, mas não gosto muito, não. Mas eu amo aipim. Então o aipim, ele é maravilhoso para incluir nessas refeições. Você pode comer um pedaço ali de aipim no café. Eu amo, amo. Pedaço de aipim de tarde. Então, pensa nesses carboidratos como substitutos desse pão. Se gostar da batata doce também, come uma batata docezinha ali com um ovinho. Então, pensa comigo. Se de manhã você fez uma crepioca, ovo, goma de tapioca, um pouquinho de chia ali na massa, né? Que é uma fibra boa, anti-inflamatória. E você recheia ali essa crepioca, sei lá. Vou fazer ela doce, vou fazer com uma geleia sem adição de açúcar, uma geleia 100%. Não ficaria usando queijo todo dia também, não. Pensando que a lactose vai pelo mesmo caminho. A lactose é o açúcar do leite. Então, se encher de queijo, já que não é um hábito atual, não vamos botar ele. Vamos botar mais o ovo. Bota uma pastinha, né? Bota um franguinho. Não iria também, falando já de pastinha, carne vermelha na endometriose é algo que tem que ser reduzido. Reduzido quanto, Lari? Comeria no máximo 2 vezes na semana. Come mais do que isso, Thaís? Eu como mais a carne branca, né, no caso, que é frango. Ótimo. Então já não faz parte da rotina, né? Não, então para mim é tranquilo. Em relação à carne vermelha, é tranquilo. Inclusive, tem profissionais, né, que gostam, às vezes, de, dependendo do quadro da mulher com endometriose, recomendar a dieta vegetariana, porque é isso, é reduzir ao máximo a proteína animal. Só que é o que eu falo, tudo é quem é a pessoa que está ali na minha frente. Imagina, do Thaís, acabou o pão vegetariano, vocês piram, não fazem nada. É aí que vem a não aceitação e pelo amor de Deus, Deus me livre. Prefiro ficar com dor tomando meu remedinho para dor, né? Então, são passos que vão ser dados gradativamente.
Então, o que que a gente precisa pensar? Se você não consegue hoje, eu não amo pão, não. Porque a verdade é que muita gente é isso. As pessoas não são loucas por pão. O que eu mais vejo na minha prática clínica é, praticidade, tá aqui mesmo. É só comprar o pãozinho. Quando a gente bota outras estratégias, a pessoa, tô feliz da vida, tô adorando as outras coisas que eu tô comendo. Então, isso é algo importante de se pensar. Crepioca, panqueca de banana, bolo de caneca e panquequinha com outras farinhas. Tem muita receita que usa farinha de arroz no lugar da farinha de trigo. Tem farinha de tanta coisa, farinha de grão de bico. Eu compraria algumas farinhas diferentes, 50, 100 gramas de uma, 50, 100 gramas de outra, e testa sabor. Um dia faz com uma, um dia faz com outro. Não tem trigo? Trigo sem ter cevado, o mais comum que a gente consome é o trigo. O trigo que está no biscoito, o trigo que está no bolo. Então, até o dia é isso, eu quero fazer um bolo. Legal, usa uma farinha de aveia para fazer o bolo, ao invés de usar farinha de trigo, né? Quero fazer aqui uma panqueca, usa uma aveia, usa uma outra farinha. Então, tem várias possibilidades para poder ir reduzindo esse glúten da tua rotina. Mas eu já pensaria dessa forma. Eu vou colocar uma dessas estratégias e aí o legal é isso. Se de manhã você come uma crepioca, foi um ovo na massa. Se de tarde fez a panqueca de banana, foi um segundo ovo. Legal, já botei 2 ovos. Ovo é legal para a saúde, não precisa entupir, mas ovo é legal para a saúde, tem muita colina, tem vários nutrientes positivos que ajudam também na energia, na sua disposição. Então, legal. Incluiu as frutas que não estavam entrando. Então, fez uma panqueca de banana, olha a banana aí, a fruta que não tinha entrado. Escolhe uma outra fruta para botar. Agora, setembro, época de abacaxi. Abacaxi é diurético, uma fruta maravilhosa. Então, assim, é docinho para quem fica naquela vontade, né, de uma coisa mais doce. Abacaxi é ótimo para digestão. Então, Lari, não consigo comer a fruta de manhã, mas depois do almoço vou comer uma rodela de abacaxi. Legal, ótimo. É a fruta, tá ali. Maravilhoso. Então, eu hoje, na tua rotina, consumiria pelo menos 3 frutas no dia. Uma de manhã, uma de tarde, mais uma em algum outro horário que caiba para você, que fique ali tranquilo na sua rotina. Frutas, legumes e verduras fitoquímico. É nutriente que está entrando ali, né? São as vitaminas que estão entrando. Então, se a gente bota um pouquinho em cada refeição, é a panqueca de banana que você faz, ovo, banana, aveia, bota uma canela. Já tem o fitoquímico dessa canela. É um omeletezinho que você faz, bota uma cúrcuma anti-inflamatória. Então, tudo que você conseguir incluir, mesmo que pareça pequeno de nutriente nessas refeições, vai ser maravilhoso. Então, acho que esse é um ponto super importante hoje. Pensar nesse lanche da tarde, nesse café da manhã, incluindo frutas, 3 frutas no teu dia, e reduzindo a quantidade de pão que você consome hoje. Então, às vezes, quem sabe, Lari, lá no fim de semana, eu prefiro deixar o pão para o meu sábado, para o meu domingo. Legal, come um pãozinho no sábado, faz um pãozinho com ovo, um ovinho mexido, um ovinho fritinho no fiozinho de azeite, ótimo, uma delícia. E já muda completamente a qualidade da tua refeição, do teu café, da tua saciedade e da tua disposição. Almoço e jantar. Eu tentaria... Toda live é a live do feijão. Eu devia ser a Nutri do feijão, porque toda live do feijão. Eu tentaria... quando a gente pensa num prato completo de comida, esse prato precisa ter todos os grupos alimentares. Proteína, cereais, raízes e tubérculos, que é a família do arroz. Arroz, batata, inhame, aipim. Escolhe um para colocar nessa tua refeição. Hoje vai ser a batata. Hoje vai ser o aipim. Hoje vai ser o inhame. Não, vai ser arroz todo dia. Leguminosas, é a família do feijão. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. O que eu tentaria avaliar também? A família das leguminosas é aquela família que tem que ficar de remolho antes de cozinhar, né? Ali, pelo menos, no mínimo 6 horas. Para algumas pessoas ficar 12 é melhor ainda. Tem que avaliar a distensão. Quando você come feijão, é muito raro você fazer feijão? Não, assim, eu não tenho o hábito de comer o feijão todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana eu como. E quando você come uma vez na semana, você que fez? Sim. E você deixa esse feijão de remolho? Não. Faço direto. Resolvido. Primeiro ponto, gente. Deixa o feijão de remolho, que vocês vão ver que o negócio vai encher de espuma. Isso aí, sempre, exatamente. Tem que colocar na água sempre, senão eu nem como. Eu pergunto para as pessoas, tá? Esse feijão aqui, quando eu tenho intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não pergunto e não como, claro.
Mas eu pergunto, se feijão aqui ficou de remolhar, então eu não posso comer não, porque me dá gases sério. Eu fico com muita dor, é horrível, muito desconforto. Então, sempre tem que ficar. Só que aí você vai ter que testar. Eu deixo pelo menos 6 horas, eu deixo de um dia para o outro. Às vezes passa, porque eu só vou cozinhar à noite, às vezes eu cozinho de manhã. Só que, quando a gente tá muito sensível, às vezes esse remolho ser maior é melhor. Às vezes deixar de 12 horas. Eu começaria deixando de um dia para o outro, ficou 6. Viu que ainda te dá gases? Opa, então vou deixar mais tempo. Deixou ali naquela água, tem gente que troca. Eu deixo naquela água, tiro e já para mim funciona, é o suficiente. Mas falam para tentar trocar 2 águas. Tenta pelo menos 2 trocas, então, de início, porque é um intestino que eu acho que ele funciona, mas talvez ele não esteja tratado. E cozinha numa nova água. Quando a gente fala do louro no feijão, louro ajuda a amenizar gases. Então, se você gostar de louro, quiser colocar folhinha de louro, é para isso que o louro serve, para ajudar na digestão. E eu tentaria colocar feijão com mais frequência na rotina. Por quê? Feijão tem proteína, diferente do arroz. Feijão tem muita fibra e muita vitamina do complexo B. Vitaminas do complexo B dão energia. Então, eu tentaria incluir com um pouco mais de frequência, para ficar um prato mais... Olha que bonito. Arroz, feijão, uma proteína, um franguinho, um brócolizinho, uma cenoura. Olha que colorido. A vida fica até feliz, gente. O prato colorido, sério, me dá uma tristeza muito grande. Se eu olho pro prato, tipo, não tem cor, dá uma vontade. Sério, fico triste, acostumei. Eu gosto muito de ver cor no prato, né? Pelo menos uma corzinha assim. Se tem o arroz, se tem o feijão, se tem o frango e um legume, já deu uma cor, já deu um tchan, Thaís. Essa comida tá muito branca. Verdade. Não, você tem razão, realmente. Me manda Fica uma foto. sem graça. Você falando assim, eu pensando no prato, realmente é muito sem graça. Tem que, eu vou adotar esses hábitos, Lari. A vida fica triste, gente. Bota uma cor nesse prato. E aí é aquilo. Se eu recebi, né, um diagnóstico que, poxa, minha alimentação vai ter que mudar, ó céus, ó vida. Foi o que eu falei, descobri a intolerância à lactose. Opa, vamos descobrir aí quais são as alternativas que eu tenho. Eu não fico me lamentando, não. Eu vou à caça, não tem A, tem B, vamos pro B mesmo. Então, assim, deixar essa comida gostosa. Faz o frango com tempero, um frango mais, né, mais colorido. Pega esses legumes, um dia você assa, fica uma delícia. Assa abobrinha, berinjela, tomate. Pega esse brócolis, né, faz ele diferente, bota um refogadinho ali. Dá cor mesmo para essa comida. A gente fala assim, se puder ter 2 vegetais diferentes, melhor ainda. Mas para quem não está tendo, é o que eu falo, são passos, gente. Todo dia um novo passo. Não está tendo nenhum. Compra um e um deu para 3 dias. Acabou no terceiro dia, vai para outra cor. Comprei brócolis, comi brócolis, arroz, almoço, jantar, almoço, jantar. Fui pro segundo, cenoura, almoço, jantar. Terceiro na semana, abobrinha. Olha, legal, já variou pra caramba. Então, não dá para... Por que muitas vezes vocês desanimam? É o tudo ou nada. Hoje eu não como nenhum, amanhã eu vou comprar 4. O que vai acontecer? Vai estragar. Você não sabe nem fazer aquilo ali. Tipo, tem séculos que você não consome. Você vai botar na gaveta e vai estragar. Então, ou então você vai fazer por 2 semanas, vai cansar de tanto que você vai cozinhar naquelas semanas e daqui a pouco vai desistir daquilo ali. Então, comecem aos poucos. Nossa, a Lari falou que eu preciso de 3 frutas. Eu acho que a fruta é mais fácil que o legume. Eu vou começar com um legume e 3 frutas. Vou comer essas 3 aqui. Aí vocês vão entendendo a rotina de vocês. Aqui em casa moram 2 pessoas. Nós 2 vamos consumir, só eu. Quanto que eu preciso de cada coisa? Aí vocês vão estruturando o que precisa ser feito dentro da rotina de vocês, entendeu? Ir olhando ali o que vai precisar ser feito. Então, Thaís, o básico hoje pra gente é colocar cor no teu dia. 3 frutinhas ao longo do dia. Não é para comer tudo de uma vez, gente, porque às vezes é isso. Eu adoro laranja. Sentei com 3 laranjas, comi uma, comi 2, comi 3. Né? Isso não vai ser bom, vai fazer um pico no açúcar no sangue. Então, fracionar isso aí no teu dia. Comi uma de manhã, hoje eu comi uma depois do almoço, hoje eu comi uma tarde. Fraciona e tenta variar esses tipos de frutas. Coloquei ali o legume no almoço e no jantar. Ótimo. Dá sabor, tempera esse legume, faz um refogadinho para esse legume. Tenta fazer isso de forma mais variada. Coloca o feijão com mais frequência. Está comendo uma vez na semana? Passa a comer 3. Passa a comer 4.
Tem feijão de vários tipos, tem lentilha. Lentilha rosa é uma coisa que pouca gente consome, a gente compra muito em lojas de produtos naturais a granel. Riquíssima em nutrientes, então às vezes, vai lá na loja de produtos naturais, compra 100, 200 gramas, prova. Eu vou comer essa lentilha essa semana. É se permitir se lançar o novo para ter mais nutriente nas tuas refeições. Uma coisa também que a gente usa muito são os chás. Você gosta de chá, Thaís? Eu gosto, mas não Consegue tomar, tenho. então? Assim, eu tomo muito camomila. Não, muito que eu digo não é todo dia. Mas o que eu costumo tomar é camomila e hibisco. Tá, camomila e hibisco. O que a gente fala? Hoje, atualmente, você tá sem dor ou mais ou menos? Como é que tá essa dor hoje? Olha, são dias. Não vou dizer assim, mais ou menos. Tem dias que eu tô com uma dor, sim. Hoje, por exemplo, eu não senti dor. Ontem eu senti dor. Então, mas não sei te pontuar o que pode estar causando a dor. Mas ontem eu senti dor, tomei um remedinho, melhorei. Aí hoje eu fiquei o dia inteiro bem. Dois chás que eu gosto muito para período pré-menstrual, só que você não está menstruando, certo? Por causa do Isso. remédio. Tá. Então você pode tomar, mesmo sem. Não tem como fazer pré-menstrual. Você pode incluir esses 4, então, e ir avaliando o que você acha que reduz. Eu compraria as 4 ervas, deixaria em casa e iria testando. O que eu gosto ao longo do ciclo, né? A pessoa tá ali, menstrua e não tá tomando remédio. Ao longo do ciclo menstrual. Unha de gato e o chi amarelo. Já ouviu falar em algum dos dois? Já. Eu tentei tomar na época que eu estava no pico das dores. E eu não sei se foi o chá que causou mais dores. Então eu acabei não tomando mais. Eu até tenho em casa. Ótimo. Eu tentaria incluir novamente, agora mudando essa rotina alimentar. Então, como a gente vai reduzir o consumo de glúten, botar mais nutrientes, pensar na suplementação, eu tentaria novamente o chá, porque alivia muito. Os chás anti-inflamatórios, assim, tipo, dá uma. As mulheres sempre falam, dá uma aliviada grande nas dores. Então, são chás que você conseguiu achar em loja de produtos naturais, porque tem gente que não acha. Eu falo até para comprar pela internet. Não, eu comprei em loja de produto natural. Então, para o período menstrual, unha de gato, o chia amarelo. Para o período pré-menstrual, artemisia e tansagem. Tem gente que chama de tansagem, tem gente que chama de tanchagem. Esses você comprou também? Esses não. Gente, alguém que está aqui conhece, já tomou, tem endometriose. Então, depois vocês voltem ou anotem aí, aproveitem para anotar, porque faz muita diferença. Assim, são chás. É diferente de quando a gente está falando do chá diurético, né? É bem diferente. São chás que eu gosto muito para quem realmente tem endometriose, que fazem uma diferença muito grande nos sintomas. Eu tentaria hoje, Thaís, incluir chá, 500 ml de chá, diariamente. Chás, aí você pode tomar esses quando tiver com mais dor, mas pode rodiziar com outros. Lari, eu gosto de gengibre. Gengibre é um anti-inflamatório super potente. A cúrcuma também, eu costumo achar muito cúrcuma na feira. Então eu faço muito chá de cúrcuma, eu adoro o sabor. Eu acho mais gostoso do que botar na comida. Eu acho sensacional. A cúrcuma dá para fazer shot também, né? Tem muita gente que gosta. Eu tomava shot com cúrcuma, gengibre e limão. O que eu aconselho? Quando a gente começa o dia, começar com uma estratégia anti-inflamatória. Então, você pode começar com um shot ou com chá. Você não precisa fazer os dois. Fez o shot? Cúrcuma, gengibre e limão. Qual é a grande questão aí da cúrcuma? A cúrcuma ela é mais bem absorvida com uma gordura. Então, às vezes, vale a pena botar um pouco de óleo de coco, um pouquinho de nada, só para ter uma gordura. A absorção dela é melhor. E a gente fala que outra coisa que potencializa o efeito da cúrcuma é pimenta preta. Então, se você tolerar bem pimenta, vale a pena. Exemplo, coloquei 1 colher de chá de cúrcuma. Vou botar 1 de café, meia de café de pimenta. Mais um pouquinho de gordura, pode ser o óleo,
Pode botar, não sei se em algum momento, Thaís, você usou própolis, mas própolis é anti-inflamatório, maravilhoso para doenças inflamatórias. Usou? Já usei, já usei. Já cheguei a botar no shot também. Junto com o Mas, limão. Junto com o limão e a cúrcuma e o gengibre. como o seu sono não é um sono de qualidade, eu gosto muito do própolis para sono. Então, talvez eu não botaria nesse shot, eu botaria lá à noite, eu tomaria o própolis antes de dormir. Pode ser uma boa estratégia para você. Você lembra de quantas gotas de própolis você fazia? Eu colocava, não colocava muito não, Lari. Se eu não me engano, eram 5. Aumentaria isso aí para pelo menos 15 gotas. 15 a 20 gotas de própolis alcoólico. Tá. Porque alcoólico extrai ali, concentra mais nutrientes, tá? E aí, gente, tudo é rodiziar. Fiz um mês de própolis, ajudou o meu sono. Junto com própolis da noite, eu faço um chá para ajudar no meu sono. Então, olha que bonito que fica. Aí vai acordar, tomar um shot ou um chá. Ai, tomei um chá de gengibre, tomei um shot. Depois ela vai comer uma frutinha com um ovinho, ou uma crepioca, ou um biscoito de arroz, ou uma panqueca de banana. Depois ela vai almoçar com proteína, feijão, arroz, legumes, fazer um lanchinho bonito de novo e fazer um jantar também. Então, olha como mudou já. Com pequenas coisas, isso já faz uma diferença muito grande nessa alimentação. Entrou um própolis, entrou uma cúrcuma, um gengibre. Estou com mais dor, eu vou pro chá da dor. Vocês precisam ter conhecimento. É o que eu sempre falo. Eu tenho um monte de coisa em casa para fazer chá. Eu falo, tô com vontade de quê? Tô querendo o quê? Ih, garganta tá doendo, vou pro gengibre. Ih, tô com cólica, vou pra artemisia. Ih, tô com muita dor essa semana. Vou fazer então essa semana toda os chás mais ali anti-inflamatórios. Então, essa conexão com o corpo de vocês, com o que o corpo tá pedindo, vocês precisam ter. É igual a mulher que diz assim, Lari, retenho muito líquido no meu período pré-menstrual. Vai para um chá diurético, vai para o hibisco, vai para a cavalinha, né? Vai para a carqueja. Então, isso são vocês com vocês mesmas, entendendo o que o corpo está dizendo, o que o corpo está mostrando, porque é muito pessoal, né? Então, outra coisa aí importante. Quando a gente pensa em desinflamação, a gente está falando da alimentação. Reduzir o consumo de carne vermelha, aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, reduzir o consumo de glúten e de lactose. Agora, quando a gente pensa em suplementação, para mim, de cara, Larissa, qual é o primeiro suplemento que vem na sua cabeça quando a gente fala de endometriose? Ômega 3. De cara, ômega 3 é o primeiro. Por quê? Porque o ômega 3 ajuda muito, muito, muito no manejo da dor. Muito. Então, o que eu vejo muito erro no uso de ômega 3? Vocês compram, tem escrito assim, cápsulas de 1 grama. Não é isso que é para fazer. Vocês, tô tomando uma cápsula. Às vezes vocês vêm com prescrição de um profissional, não sei por que entendem que é uma cápsula. Não é uma cápsula, gente. Dificilmente vai ser uma cápsula. O ômega 3, vocês têm que olhar o rótulo e tem que estar escrito EPA, DHA. Você vai ter que somar. Então, exemplo, às vezes, vamos supor que em 2 cápsulas tenho 600 miligramas de EPA, 400 de DHA. A soma disso dá 1 grama. Então eu tenho que tomar 2 cápsulas. O mínimo que a gente usa de ômega 3 é 1 grama de ômega 3. Tem casos que a gente usa mais, 2 gramas? Tem. Mas 1 grama já ajuda muito a amenizar a dor. Lari, posso entrar amanhã na farmácia e comprar qualquer um? Não. Infelizmente, vale a pena investir num bom ômega 3, porque se é para ser um anti-inflamatório potente, ômega 3 qualquer, às vezes, é óleo. Você está achando que tem ômega 3 ali, é um óleo qualquer. Eu falo, quer saber se o ômega 3 presta ou não? Bota no congelador. Se congelar, não é ômega 3, é um óleo qualquer. Se não congelar, já é um melhorzinho. Então, não pode congelar. O ômega 3 não congela. Se congelou, furada. Corre que é cilada. Aí, ao invés de te ajudar, piora. Então, eu gosto de comprar marcas que tenham um símbolo da IFOS. É um símbolo que mostra que ele é livre de mercúrio. Então, normalmente, eu só indico as mesmas marcas. Aí, eu falo 3 marcas. Aí, vocês vêm com a 4ª. Eu falo, não adianta, tem que ser bom. Então, tem coisas que a gente tem que categorizar. Cara, isso é muito importante, vai me ajudar na melhora dos meus sintomas, vai me ajudar na melhora da dor. Consigo investir? Então, eu vou investir, porque isso é muito importante para o meu tratamento. Então, ômega 3 é maravilhoso.
Se a mulher tiver, né, esse intestino ali ruim, eu vou mexer na fibra, eu vou aumentar o consumo de fibras. Dependendo de como tiver esse intestino, às vezes eu vou usar com essa mulher em algum momento um probiótico. A cúrcuma, em alguns casos a gente manipula essa cúrcuma ao invés de só dar ela, né, na alimentação. A cúrcuma também é um anti-inflamatório muito potente, muito boa para dor. Outros nutrientes que eu gosto muito na endometriose, N-acetilcisteína, o famoso NAC, eu até falei sobre ele aqui na semana passada, que ele é maravilhoso para o fígado. N-acetilcisteína também é maravilhoso para endometriose, então vale muito a pena. Mas de cara é dor, ômega 3. De cara o primeiro, dor, ômega 3, vitamina D. Então tem outras coisas, quercetina, resveratrol, mas de cara, Lara, eu só posso investir em um, ômega 3. E entender essa vitamina D. Então, assim, foi o que eu te disse, a tua vitamina D está em 32. Pode melhorar? Pode melhorar. Quanto mais para o alto, doenças inflamatórias, quanto mais para o alto, melhor. Até porque essa tireoide também deve estar consumindo um pouco dessa vitamina D aí. E tem uma oscilação de humor. Então, eu usaria um pouquinho, mas assim, uma dosezinha basal, né? 7.000, uma vez na semana, 2 vezes na semana, porque não está tão baixo. Mas o ômega 3 seria algo que eu, para ontem, se pudesse, investiria. Mudar a qualidade dessa alimentação e investir no ômega 3. E aí pensar nisso, tô com dor, deixa o SOS, já pega o chás que você tem e vou testar de novo. Fiquei com mais dor, mas é isso. Às vezes a dor não foi do chá. Eu acho 99% de certeza que não foi o chá. Você está inflamada. Então a gente precisa ajudar o teu corpo a desinflamar. Então, se a gente coloca aqui, né, começa a se exercitar, começa a manejar um pouco mais esse estresse, seja com exercício, seja com outras coisas. Hoje em dia, né, a gente tem acesso a tanta coisa. Ouvir um podcast, uma live de meditação, ler um livro. O que você gosta de fazer? O que a Thaís faz que relaxa ela? Você sabe me dizer, de cara, o que te relaxa? Cara, eu gosto de ver um filme, ler. São coisas que eu gosto de ver que acaba me relaxando. Tem feito isso? Eu tenho, não com tanta frequência, mas tenho sim. O meu nível de estresse até diminuiu um pouco, porque assim, eu acho que o meu estresse, ele estava muito ligado à dor que eu estava sentindo. Porque eu não estava conseguindo fazer nada, Lari, nada mesmo. Eu estava dormindo à base de remédio. Para dormir, eu só estava conseguindo por conta de remédio. Então, isso estava me estressando muito, porque eu não estava realmente vivendo. Eu vou falar para você uma frase que eu falei para minha mãe. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Porque assim, a dor era tão intensa que era esse meu pensamento. Então, acho que por isso meu nível de estresse estava muito alto. Então, agora eu já estou mais tranquila em relação a isso. Aí, por conta das dores terem diminuído, creio que o estresse também já deu uma baixada. Entendi. Cara, é muito ruim, né? Pensar em, tipo, viver com dor, ter dor todo dia, realmente é muito ruim. E é isso. É possível? É muito possível. Então, são várias mulheres, né, que eu acompanho que têm endometriose, que não estão fazendo uso, né, do anticoncepcional e que estão ali conseguindo ter bastante melhora nessas dores. E aí é o que eu sempre falo, entender o momento que tá, o que ela tá buscando, o que ela tá, né? Eu tô sem remédio porque eu quero engravidar. É entender também, assim, o quanto o seu corpo responde bem sem aquilo ali, né? Então, será que se a Thaís estivesse desinflamada, ela teria toda essa dor, né? Será que se ela tivesse com uma alimentação anti-inflamatória, ela teria toda essa dor? Então, são testes mesmo da gente ir vendo o que teu corpo está respondendo bem. Isso funcionou muito para mim, isso um pouco menos. Porque às vezes para um vai dar muito certo, por isso que a gente tem que ir testando. E é por isso que eu estou dizendo que é todo dia mais um degrau, todo dia mais um pouquinho, sabe? Porque você vai ficando mal, isso vai te deixando mais estressado, isso vai piorando o teu sono e você não se exercita e vira uma bola de neve que você não faz nada, só sente dor realmente, de fato. É isso. E aí você vai ficando sempre dependente só do remédio. Esse anticoncepcional a longo prazo também, ele vai, se a gente não se atentar, causar deficiências nutricionais, né? Então a gente sempre tem que estar de olho para os sintomas. Como é que estão os meus exames? Como é que eu tô me sentindo? Para a coisa ir andando. Então,
Eu acho que hoje eu pensaria nessa redução aí do glúten. Então, reduziria o trigo, os bolos. Ai, Lari, eu tô com muita vontade de comer um doce. Porque aí quando a gente fala em desinflamar, eu preciso reduzir doce, açúcar, tudo isso está dentro, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu preciso comer um doce, tem a escolha. Escolhe um doce que não leve, então, ali o glúten, que não seja ali um bolo. Escolhe um doce que não tem, sabe? É começar a pensar sobre as suas escolhas. Dá para fazer uma escolha um pouquinho melhor? Estou num lugar, dá para evitar? Ótimo. A tua vontade de engravidar, você vai deixar isso mais para frente? O que que você decidiu quanto a isso? Que aí você voltou com remédio. O que que você pensou quanto à gestação? Então, assim, eu voltei com remédio justamente por conta das dores que eu não estava aguentando. A minha ideia é, você clareou muito a minha mente em relação a desinflamar, porque como eu te falei antes, eu não tinha noção disso, então você clareou muito a minha mente. Então, a princípio, eu quero fazer o quê? Botar essas estratégias que você me passou em prática para melhorar o meu corpo, desinflamar e retirar o anticoncepcional. Para ver como o meu corpo vai reagir. Porque eu fiz assim, sem estratégia nenhuma, Lari. Eu simplesmente tirei, porque eu já estava tomando há muito tempo. Eu sei que já estava me fazendo mal por conta dos anos que eu estava tomando. E também o desejo de engravidar. Então, eu acabei tirando sem estratégia nenhuma. E fiquei com muito medo das dores. E acabou gerando as dores. E voltei a tomar por conta de não estar suportando. Então, a estratégia agora como você clareou muito a minha mente, é botar em prática tudo que você me passou aqui para desinflamar e tirar esse anticoncepcional. Eu acho até, Thaís, assim, como o desejo é de engravidar, se você quiser, até antes de pensar na retirada do anticoncepcional, eu iria lá para endócrino primeiro. Por quê? Porque o TSH, ele é um parâmetro importantíssimo de estar Sim. bom para pensar na gestação, fundamental para a gestação, um bom TSH, uma boa saúde de tireoide. Então, para não ficar muita coisa de uma vez, eu iria primeiro para essa tireoide, regularizaria ela, até porque quando você tirar o anticoncepcional, você vai ter que fazer manejo. Um dia você vai sentir um pouco mais de dor, um mês você vai estar um pouco melhor. E se a saúde emocional não estiver boa, vai ser pior. Eu acho que a tua alteração de humor hoje, eu acho que vem da tireoide. Então, eu compensaria isso primeiro, mudando toda a alimentação, desinflamando. Eu tenho como comprar o ômega 3, eu vou pro ômega 3, eu vou me desinflamando, né? E daqui a pouco eu vou investir mais ainda, continuar, porque assim, gente, o que a gente precisa pensar? Saúde é saúde todo dia. Se você tem um objetivo aí de emagrecimento, Lari, quero emagrecer 10 quilos. E quando você emagrecer os seus 10 quilos, qual é o próximo passo? Saúde é saúde todo dia pro resto da vida. Então é o que eu falo para as pessoas. Não existe, esse chá é para quem quer emagrecer. Esse até melhorou, porque eu acho que eu posto tanto que as pessoas falavam assim para mim, mas toma chá porque é magra? Não, é saúde, gente. É saúde todo dia. E buscar saúde todo dia não é não comer besteira, não comer um hambúrguer, não comer uma pizza, não comer um doce, não. É de 100% do tempo fazer 80% coisas mais saudáveis. Quero comer uma pizza, deixa pro fim de semana. Quero comer um doce, deixa pro fim de semana. Come no fim de semana bonito, comida. A Priscila estava aqui mais cedo, ela fica me zoando, que eu falo, comida de verdade. Mas é isso, é comida de verdade, é saúde no prato todo dia. É essa saúde no seu prato, nas suas refeições, nas suas escolhas, que vai te dar qualidade de vida, que vai fazer com que você tenha disposição para fazer a trilha com o teu esposo, energia para caminhar, para ir para academia, um bom rendimento no emprego, porque se você está mal em tudo. E aí pensa comigo, a mulher que está com muita dor, a mulher desenvolve até, quando a gente fala de dor sexual também, durante a relação, tem muita mulher com endometriose que desenvolve vaginismo. E aí não consegue mais ter relação. Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, se você tem muita dor, a saúde mental também já não tá boa. Porque você tá com muita dor. Ainda com uma tireoide descompensada. Caramba, olha como isso vai afetando a tua vida e até o teu relacionamento. Porque você tá de mau humor todo dia, você tá com dor, você não quer nem olhar pra cara do teu marido, talvez, muitas vezes. Porque sai de perto de mim, tô morrendo de dor, sabe?
Então, isso é muito sério, gente. A gente não pode se conformar. A gente não pode ouvir. Eu acho que a minha maior inquietação é ver tudo alterado e, tipo, ver vocês assim, não, não tá tudo bem, não, gente. Vamos viver com qualidade. Não tá tudo bem, vocês não estão bem. Vamos sacudir a poeira aí, porque a gente se conforma a viver com sintomas, a gente se conforma a se sentir mal, a gente sempre acha que é da rotina, que eu tô cansada, que eu tô exausta, que eu tô estressada, que é do trabalho, que é disso, que é daquilo, é da casa. E não, às vezes você tá doente, precisando de cuidado e você não normalizou aquilo ali. Então, se vocês que estão aqui hoje sofrem, seja com sintomas de endometriose ou com qualquer outra coisa, eu sinto dor de cabeça todo dia, meu intestino não funciona. Busquem ajuda. A gente está aqui para isso, para construir, para promover saúde. Eu quero receber. O meu maior objetivo aqui é receber mensagens de todo mundo que eu estou fazendo live dizendo: Lara, intestino melhorou, Lara, a dor da endometriose melhorou. É isso que eu quero. É isso que eu quero ver, qualidade de vida, promover qualidade de vida, né? E isso faz com que vocês vivam bem em qualquer quesito da vida de vocês. Então é aprender a criar prazer por isso e não ter um papel, uma dietinha. Faço, não faço. Hoje eu jaquei, hoje eu comi, hoje eu não sei o quê. Não é isso. Não é isso. Esquece o conceito da dieta que te engessava e que você tinha que correr para fazer aquilo ali, pode, não pode, você vira um robô e constrói o conceito de saúde, onde todo dia eu penso o que eu posso colocar na minha rotina para viver um pouco melhor. Então, cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe. O calo da Thaís que aperta hoje são as dores, as cólicas da endometriose. Então, Thaís, o que eu falei uma vez para uma paciente de endometriose foi o seguinte: ela gosta muito de doce. E aí eu perguntei assim para ela: por que você pune tanto o seu corpo com todos esses doces? Aí ela falou assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava que eu presenteava o meu corpo. Eu falei: não, você está punindo porque você sente dor. Você sente dor e dói, sabe? Então, quando eu desenvolvi a intolerância à lactose, eu amava queijo. Eu dizia: não vivo sem queijo. E hoje eu falo: eu vivo porque é isso, meu intestino sempre funcionou bem. Aí, do nada, eu como alguma coisa, eu tenho gases de extensão abdominal, dor de barriga, o intestino demora 3 dias para normalizar. Eu não preciso disso. Ok, corpo, não quer mais não? Vamos para outra coisa, tá tudo bem. Então, é isso, sabe? Não dá pra gente se conformar. O corpo não tá aceitando, que pena. Às vezes é chato pra caramba, é chatão. Mas o que eu tenho, né? Olha quanta coisa a Thaís tem. A Thaís quer viver sem dor, a Thaís quer ser mãe. É possível ter filho na endometriose? Com certeza. Mas quanto mais desinflamada você tiver, mais fácil vai ser de engravidar. Então, não é impossível. Tem gente que acha, é muito difícil. Não. Eu tenho várias mulheres que eu atendo que já engravidaram depois do diagnóstico da endometriose. Mas que elas focaram muito em, olha, quero ser mãe, vamos desinflamar, vamos cuidar. Então, é isso. É trazer à tona os motivadores. Pensem o seguinte: o que me motiva hoje verdadeiramente a me cuidar? É não sentir dor, é querer ter filho, né? É querer engravidar. O que hoje é o meu maior motivador? Porque tudo na vida é motivação. Eu preciso de um estímulo, eu preciso de algo que me faça romper coisas, porque são escolhas, para poder seguir com esse meu propósito aqui. Então, quando você quiser, meu pão, caramba, dá mais trabalho fazer uma crepioca, fazer a panqueca. Lembra disso? Não, eu quero viver sem dor, eu quero ter filho, eu quero ser mãe. E é isso, sabe? É um exercício diário de conexão, descobrimento, fortalecimento. Então, eu acho que cuidar, saúde mental, se fortalecer, fortalecer seus pensamentos, pensar em coisas boas. Você falou, gosto muito de ler, de ver filme. Ver filmes que te transmitam boas mensagens. Porque se é um sono que já não é de qualidade, ver um filme extremamente agitado, não vai dormir bem, não vai ter um Sim. sono tranquilo, né? Então tá tudo ligado. Um chá que eu te diria, Thaís, que eu gosto muito para quem não tem um sono de qualidade, é chá de mulungu. Você já ouviu alguma vez? Já Já, tomou ou não? Já? já. Quando você fazia de forma recorrente? Na verdade, quem fez pra mim foi a minha mãe, não fui eu que fiz. Eu estava na casa dela e ela fez, eu tomei e eu me senti bem, assim, mas eu nunca fiz. Ah, tá. Eu compraria e talvez incluiria nessa rotina. Se quiser fazer uma rotinazinha de um mês, mulungu e própolis, vale a pena também. Eu usaria ali uma colher de sobremesa para 300 ml de água, sabe? Então, acho que
Vale muito a pena o Mulungu para sono. Usei com muita gente na pandemia e ajudou bastante na qualidade do sono. Um nutriente que eu gosto, até postei falando sobre TPM, cólica, é magnésio também. Magnésio faz relaxamento da musculatura, né? Então, aquela contração que a dor gera ali, naquele útero, o magnésio também ajuda. E magnésio é bom para o sono. Então, talvez aí pensar na inclusão de um magnésio à noite pode estar atuando tanto na endometriose, né? A gente fala que para sono é melhor magnésio inositol, magnésio treonato, mas se usar um quelado, que às vezes é mais fácil de achar e até mais em conta, já dá um resultado bem legal. O magnésio vale a pena. Então, acho que é isso. Eu investiria de cara no magnésio, no ômega 3, no ômega 3 em primeiro ponto. Eu pensaria nessas estratégias. Colorido, vou esperar a foto do seu prato, Thaís. Pode deixar. Semana que vem eu quero essa vida transformada. Prometo. Amanhã o seu sextou já vai ser aí pensando o que você vai comprar para sua semana. Hein? Isso. Aguarda as fotos. Isso aí. Thaís, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por muito feliz. você, Lari. Obrigada por ter clareado a minha mente. Obrigada por ter me ajudado, né? Por conseguir aprender, né? O que eu não convivo há muito tempo e eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento nenhum. Obrigada mesmo. E eu acho que essa rede, você falou assim, comecei a ver mais coisas sobre endometriose. Eu acho que isso é muito legal também, né? Ampliar isso. Então, hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue se fortalecer, achar, né, lugares ali que ajudem a gente, mulheres que vivem as mesmas histórias. Isso conecta de uma forma tão positiva. Então, busca também essa rede de apoio que eu acho que vale muito a pena, é fundamental. Então, estou muito feliz, muito obrigada pela participação. Obrigada. Aguardo suas fotos. Vai voltando aos pouquinhos a se exercitar, vai cuidando dessa mente, alimentação. Eu tenho certeza que você vai começar a desinflamar e, sem dúvidas, que essas dores vão começar a reduzir. Essa tireoide vai ficar tudo bem. Gente, muito obrigado. Ah, que bom. Que bom, Karina, que bom. Gente, qualquer coisa, estou aqui, qualquer dúvida, para quem aí ficou quietinho, mas tem dúvida, manda lá, que o intuito é sempre conseguir ajudar cada vez mais vocês, desmistificar aí certas coisas, certos conceitos que às vezes vocês têm aí, e promover saúde, né? Acho que o principal vai ser sempre esse aqui. O meu intuito é promover saúde, é fazer com que vocês ampliem aí o cuidado com a saúde de vocês. E nos vemos nas próximas. Lembrando que, se vocês conhecem alguém que quer ter o caso clínico avaliado por mim, o link está lá na minha bio. É só se inscrever, dizer para mim os sintomas, o diagnóstico, o que toma. E vai ser um prazer ajudar vocês na construção aí do caso clínico de vocês e a ampliar e ter mais saúde. Muito obrigada, viu? Obrigada, Thaís. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada a você, Lari. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.